e a gente perdia muito tempo explicando quem era a corretora, e quando a gente conseguia captar algum recurso, não era o todo do cliente, né? Hoje na XP, ou até na plataforma do BTG, que eu enxergo, a gente consegue hoje estar buscando o todo do cliente, né? Em corretoras menores, a título de comparação, 75% da nossa carteira era renda variável, porque as pessoas sentiam-se tranquilas em relação a se a guide quebrar, eu só transfiro a minha posição de ações, né? Então, já na XP não tem esse receio, não tem esse medo, no BTG também não, no Safra também provavelmente não, mas tecnologicamente falando, assim, por experiência própria, a XP está bem à frente aí do mercado, na minha visão, mas os players grandes estão vindo aí com tudo aí para tomar o mercado. Eu tô iniciando mais uma live hoje. Hoje o dia tá bem cheio por aqui, rotina bem bacana, graças a Deus, porque a gente tá na tentativa de fazer vários episódios, né? E hoje a gente já fez o episódio do podcast Assessor de Resultado, mas agora eu quero trazer aqui um episódio do podcast Papo com o Gestor, onde eu, Jonas, entrevisto gestores de operações de escritórios de investimento, seja do Safra, do BTG, da XP. Então a gente vai fazer uma série, uma rodada de entrevistas bem legais para que tu possa conhecer melhor esse gestor, conhecer melhor a operação, o escritório em si e de repente conhecer ali, trabalhar com o escritório, né, bater um papo lá com o pessoal. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Jonas, fui assessor de investimentos por mais de 2 anos, líder em outros 2 anos e sócio de um desses escritórios da XP. Hoje eu ajudo alunos da comunidade e do Fórmula Outlier a captarem 2 vezes mais clientes pelo digital. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aceitar aqui a solicitação. E hoje, aí o Freitas entrou, o Yuri, galera toda aí entrando. E hoje eu vou falar com o Juan da Binvest. Vamos aceitar ele aqui. Fala, mestre. Fala. Como é que estamos? E aí, Juan? Maravilha? Tudo bem? Maravilha, e por aí? Tudo ótimo. Quanto tempo, né? Pois é, tá só me dando bolo aí para conversar. Tá uma correria aqui, me puxando nos conteúdos, mas é isso aí, poxa, muito obrigado por participar aqui do podcast Papo com o Gestor. É um podcast super novo, em que a gente pode bater um papo com gestores de operações e hoje estou aqui com o Juan, gestor e fundador, né, Juan, do escritório da Binvest, que é credenciado a XP Investimentos. Sim, eu que te agradeço o convite aí e vamos embora trocar essa ideia aí de mercado. Mas e acho que o bacana é, pô, poder conhecer um pouco mais da história do Juan, da história da Binvest também. Daqui a pouco, se alguém estiver flertando com o escritório e quiser conhecer, passar por ali. E, enfim, mas vamos conhecer um pouco mais da tua história, então. E eu tenho uma pergunta aqui já para iniciar o episódio. Juan, de onde que veio esse interesse de mercado financeiro, de investimentos? Como que tudo começou? Boa. Bom, primeiramente começou eu acompanhando meu pai a investir no mercado, né? Eu via que ele investia, não entendia, ele me mostrava, via aquelas cotações, assim, isso foi me levando a ter interesse, né, pelas alocações em renda variável, né? Então, desde cedo eu tive no DNA familiar essa questão dos investimentos em ações, né? Então, foi daí que me surgiu o estalo de iniciar no mercado financeiro, né? E eu também tinha alguns amigos que na época trabalhavam já. Um deles é dono da Avel, o Cincão. Então, até a primeira conta a abrir ele era meu assessor naquela época. Então, foi daí que Sério? começou o interesse aí. Aham. Que massa. Pô, que É. legal. E tu via ali teu pai investindo e tal, vocês batiam um papo, daí bateu curiosidade, tu começou a investir também, então. Mas e aí, Boa. como é que foi o teu primeiro investimento? Foi mais especulativo, longo prazo, aquela coisa? Bom, como a maioria das pessoas que iniciam, né, eu iniciei na forma errada, né, operando opções, né? Tinha uma boa volatilidade e a expectativa ali era de ganhar muito dinheiro com opções, né? E de fato, como todo mundo, sorte de principiante, né? No primeiro momento aí deu um bom resultado, né? Mas aí a gente sabe como é que terminou, né?
Então, terminou entregando tudo e mais um pouco, né? Mas minha história começou aí em 2007 no mercado financeiro, né? Inicialmente, como trabalhando foi na corretora Sólidos, uma corretora de Porto Alegre que até recentemente ela mudou o nome para Simpol e a Guide comprou ela, né? Então essa foi a primeira experiência que eu tive em 2007. Logo eu fui convidado para ir para a XP. Na época ainda o Benchimol atuava como gestor de escritório aqui em Porto Alegre. Então eu tive alguma experiência ali e foi daí que surgiu grandes escritórios, né? Os assessores que iniciaram foram os assessores que montaram escritórios grandes, Alta Vista, Avel, a própria EQI saiu dali. Então foi uma escola muito importante aí de ter participado, de ter feito bons contatos aí nessa época, né? E foi nessa época que eu vi a oportunidade também de abrir o meu próprio escritório, né? Então, em 2008, num ano ótimo, né? Ano de crash, resolvi abrir, resolvi abrir um escritório. Na época, na corretora Souza Barros, uma corretora que não existe mais. Naquela época, nós só tínhamos renda variável, né? Então, era uma loucura. Se a bolsa ia bem, a gente ia bem. Se a bolsa ia mal, a gente ia mal. Se a Jesus. bolsa ficava de lado, a gente ia mal também, né? Porque as pessoas tiravam dinheiro para comprar imóveis, né? Então a gente naquela época até era uma brincadeira que quando o assessor largava naquela época o mercado, ele ia virar corretor de imóveis, né? Muito porque os clientes só resgatavam para comprar imóveis. Então, Caraca, essa eu não conhecia é, ainda. então a gente vê aí que o mercado foi evoluindo muito ao longo dos últimos anos, né? Até a gente ter essas plataformas robustas aí que nós temos hoje, capitaneados aí no Brasil pela XP, né? Que acabou puxando um case de sucesso americano para cá, né? Que é a Carlos Schwab. Então, basicamente foi isso assim até o momento. A gente atuou em outras corretoras, mas nenhuma teve a mesmo sentimento de mercado que teve a XP, né? Isso foi sendo feito, eu acho que diria que nos últimos 5 anos as outras corretoras começaram a correr com isso, né? Sim. E chegaram um pouquinho atrasadas Legal, aí, né? que é a questão do shopping de investimentos, né? Tu tem ações, tem fundo imobiliário, renda fixa, internacional, então a pessoa tem uma solução completa ali dentro, consegue entrar na loja que ela quer, como se fosse num shopping, né? Quer comprar a camiseta, vai numa loja, quer comprar calçado, vai em outra loja. E a XP faz praticamente a mesma coisa, só que no mercado financeiro. Viu? E deixa eu te perguntar, tu que vem então de uma corretora menor ali, a Simple, depois o Guide, qual que é a principal diferença de estar em uma corretora com um baita de um nome de mercado, uma baita de uma bandeira, e aparece até mesmo em propaganda de TV em horário nobre, para uma corretora que ainda não é tão conhecida, tem um nome mais fraco? Qual que é a principal diferença na tua percepção e também naquela percepção talvez do cliente, que é um pouco mais difícil de enxergar, mas talvez tu já tenha essa ideia porque, poxa, tu captou naquele momento, então tu sabia enfrentar as objeções que surgiam estando do lado de uma corretora com nome bem menor que o nome da XP, por exemplo. Bom, eu tinha por experiência própria, né? A gente estava numa corretora menor, mas ainda assim uma corretora grande, que é a Guide Investimentos, né? Uma das maiores do país. Mas a gente tinha dificuldade na hora de abordar o cliente. O cliente ainda não conhecia a corretora, então a gente tinha que explicar e a gente perdia muito tempo explicando quem era a corretora. E quando a gente conseguia captar algum recurso, não era o todo do cliente, né? Hoje na XP, ou até na plataforma do BTG, que eu enxergo, a gente consegue hoje estar buscando o todo do cliente, né? Em corretoras menores, a título de comparação, 75% da nossa carteira era renda variável, porque as pessoas sentiam-se tranquilas em relação a se a Guide quebrar, eu só transfiro minha posição de ações, né? Então, já na XP não tem esse receio, não tem esse medo, no BTG também não, no Safra também provavelmente não, mas tecnologicamente falando, assim, por experiência própria, a XP está bem à frente aí do mercado, na minha visão, mas os players grandes estão vindo aí com tudo aí para tomar o mercado. Mas em relação à corretora pequena e grande, a diferença é brutal. Até a gente trabalha muito com geração de leads aqui,
E quando a gente fazia essa geração de leads pela Guide, a gente não conseguia virar cliente, basicamente, porque o cliente não conhecia a Guide, e a gente perdia muito tempo explicando e a gente tem alguns segundos para puxar a atenção do cliente, né? Se a gente perde a atenção do cliente, já era. Então, a marca faz bastante diferença na carreira do assessor. Tanto é que em 2 anos aí que a gente saiu da Guide para XP, a gente quase triplicou a carteira, né? Nesse Caraca. prazo. E claro, o percentual da alocação de renda variável caiu bastante, né? Então a gente conseguiu aí ter em torno de 15% em renda variável e 85% em demais produtos. Antes era ao contrário, né? Bah, nossa, era 85% em renda variável e o pouco que tinha. Quais produtos que tinha naquela época, por exemplo, assim, para fazer de alocação? Sem ser A ações. gente, a gente oferecia para os nossos clientes na época mais as ofertas públicas, né, de fundos imobiliários e crédito privado, né? Basicamente era isso que a gente trabalhava mais, mas aquela parte do CDB, de fundos, assim, era um pouco mais difícil de estar trazendo, porque já tem outras plataformas com mais ofertas de produtos, de fundos, do que tinha na própria corretora Guide na época, né? Mas Sim. a grande dificuldade é tu convencer uma pessoa que não conhece uma instituição a estar alocando dinheiro. A XP o pessoal já conhece, o BTG o pessoal já conhece, então facilita muito a questão de alocação, né? Legal. Pois é, É. previdência naquela época nem existia, então, em corretora. Não, não tinha nem previdência, o máximo que a gente tinha naquela época era CDB. Caraca, e pouca coisa E aí, aí, né? Era meia não, pouca dúzia. coisa e pagava pouco e a gente não tinha muito motivação para estar trazendo CDB porque não pagava nada, né? Sim, Basicamente, hoje já não paga, né? sim. Imagina antes, então, né? Nossa. E, pô, e a galera às vezes se queixa, né? Pô, eu tô com um pouco CDB aqui pra ofertar e tal, pra trazer uma comparação com o banco, mas imagina naquela época, né? Era pior ainda. Se Não, hoje, naquela época era só o banco sozinho, né? se hoje a gente trabalha debaixo de luz e ar-condicionado no escritório, é como se naquela época a gente trabalhasse debaixo do sol mesmo, a pino ali, 40 graus. Exato, na verdade não tinha esse negócio não tinha nem o WhatsApp direito, né? O pessoal não usava tanto, era mais o Messenger. Nossa, Ah, tinha que ficar é, a lá gente, chamando a atenção do prospect. exato, Tinha e não aquele. tinha era tudo ir até o lugar fazer visita, né? Não era que nem hoje que tu pode receber um lead, ligar, tentar ofertar, enfim, fazer reunião via vídeo, né? Hoje facilitou muito a vida do assessor, de quem é assessor de investimentos, né? E também do cliente, que não precisa estar se deslocando até uma agência, até um local para estar fazendo reunião, né? Então, a parte de escalar hoje, ela é muito maior, né? Muito mais fácil de estar fazendo. Que massa. Pô, legal. E vamos pegar assim, então, para a gente ter uma ideia de janela de tempo. Tu entrou no mercado em 2007 como investidor, isso? Isto. E 2008 eu entrei na assessoria na Sólidos no início do ano, fiquei até o final do ano e abri um escritório. legal. Então são É, mais de 15 anos de mercado financeiro, indo, aproximadamente 15 anos já de mercado. indo para 20. Pode virar gestor já de fundo de investimento. Pois é, por tempo de mercado vai dar, né? Exatamente. Exatamente. Não, mas gestor eu deixo para os caras bom aí de gestão. Não é muito fácil. Um ano que tu vai mal como gestor, tu já perde metade do teu fundo, né? E toda a credibilidade, né? Então é pior pior que assessoria, digamos assim, nesse quesito Exato. aí. Mas legal, acho que tu conseguiu trazer uma grande vantagem do porquê trabalhar em uma corretora grande, com uma bandeira renomada, porque de vez em quando surge essa pergunta, né, esse questionamento. Tem um assessor ali que enxergou uma baita de uma oportunidade numa corretora, que a corretora quer inclusive ajudar ele a abrir uma operação, por exemplo, sendo que não tem experiência e é uma corretora com nome muito, sabe, desconhecido no mercado. Então a chance de dar BO, de não ir para frente é muito grande. E também acontece a É. nível de escritório. Então, queria chegar nesse ponto agora, porque às vezes o assessor ele faz a conta somente ali do repasse. Daí ele acaba indo para um escritório que tem um repasse melhor, um repasse mais gordo, digamos assim, em outras palavras,
Só que ele não dá uma analisada na estrutura, ele não pensa duas vezes em relação à liderança, formação, como que vai ser a prospecção dele também, como que vai ser o dia a dia, a rotina. Então, se puder contar um pouquinho mais assim da diferença que tu enxerga da Binvest, que é o escritório que tu fundou, que tu é gestor, para escritórios que tu vê aí na rua e, enfim, poder trazer assim uma ideia de comparação. Bom, só voltando um pouquinho para a pergunta que tu fez antes, os principais escritórios que eram da Guide Investimentos, que foi o escritório que eu tenho propriedade para falar, nós estávamos sempre entre os 3, 4 primeiros, né, com 300 milhões de carteira. Na XP seria um dos últimos, né? Caraca. A Faz Capital, por exemplo, é um escritório que era da Guide, né? Foi para a Guide, foi para a XP e explodiu. A GT Capital era da Guide, foi para o BTG e explodiu, né? A Binvest está explodindo também na XP. Então, basicamente, eu não preciso falar muito mais, né? Se a gente sabe que os escritórios têm boa gestão e vão para plataformas mais conhecidas, eles performam melhor, automaticamente o assessor vai performar melhor também, né? Infelizmente, claro que pode ser que tenha algum case de sucesso aí, mas hoje eu considero que XP e BTG jogam sozinhos aí no mercado para assessoria. Claro que tem Safra vindo forte e tudo mais, mas até ficar com a mesma plataforma que já tem a XP é bem difícil, né? Em relação a Binvest, né, eu sempre falo que quando eu e os meus sócios criamos o escritório, nossa intenção era fazer um escritório que eu, Juan e os demais gostariam de começar quando iniciaram, né? E o que que é, né? Atualizando aos dias de hoje. Poxa, é tu ter uma gestão de dados, né? Onde tu está performando melhor, onde tu está performando pior, receber leads, né? Fazer uma esteira de formação, buscar conhecimento, a gente passar esse conhecimento para eles, né? Porque hoje a gente vê que assessores que entram no mercado e não têm um acompanhamento, não tem um líder, não tem uma gestão dentro do escritório, é muito mais difícil de conseguir virar. Vai conseguir virar, na minha visão, se tiver muito network, muito conhecimento do mercado, né? Que é uma coisa que não é fácil e não é rápido de acontecer. Então, se eu hoje estivesse começando, eu ia buscar um escritório formador, né? A gente é um escritório formador, tem outros escritórios formador também. Então, eu iria buscar essa linha porque, primeiramente, se tu não tiver contato, é muito difícil de virar, né? E segundo, que se tu tiver um escritório te fomentando com contatos, com conhecimento, com dados, poxa, eu estou performando mal na reunião 1, poxa, vamos ver o que está acontecendo na tua reunião 1, vamos te ajudar. Ah, não, estou fazendo muito R1 e não estou finalizando R2, reunião 2. Poxa, então vamos ver o que está errado na R2, né? Além disso tudo, né, que a gente acompanha, a gente também tem os especialistas, né? Porque não tem como a pessoa entender de seguro, entender de consórcio, entender de renda variável e ainda está prospectando. É que nem o cara que Sim. cruza, cabeceia, faz um gol, não tem como, entendeu? E isso é uma questão do avanço, né, dos escritórios que estão virando empresas, né? E essas empresas conseguem crescer mais e os assessores também conseguem crescer mais rápido, né? Então, basicamente, eu estaria buscando escritórios formadores e que deem essa estrutura que eu te comentei agora e partnership também, né? Então, um escritório menor vai te proporcionar um crescimento maior no partnership, né? Muitas vezes, claro, tem que verificar como é que é o partnership do escritório, mas em linhas gerais é assim que vem funcionando, Sim. né? E em relação à partnership também, às vezes o assessor vai lá, recebe um percentual grande, só que o escritório não cresce. Então, você tem ali 50% de nada é nada, né? Não adianta muita coisa. Mas, Exatamente. mas muito legal isso que tu trouxe do funil de captação. Tem, acho que é um gap muito grande, assim, a galera tá ali trabalhando todos os dias intensamente, mas acaba não olhando para os números e os números não mentem. Então, eles vão estar dizendo onde tu precisa melhorar, onde que tá teu gap. Então, essa coisa de ter um negócio, um escritório orientado a dados, acaba sendo muito importante, né? Exato. A gente hoje, né, com o crescimento que a gente veio tendo, a gente contratou BI, né? Então, a gente tem 3 pessoas cuidando dos números da empresa. A gente tem 4 back-office e 3 cuidando dos números. Ou seja, os números para mim, para nós aqui, é o que mais importa nesse momento, para a gente conseguir fazer uma otimização, né? Porque otimizar é tempo, né? E tempo é dinheiro.
né? E tempo é vida, né? Então a gente tem que estar aproveitando da melhor maneira o tempo que a gente gasta dentro do escritório, né? Às vezes a gente fica 10 horas, 12 horas no escritório, a gente tem que saber o que a gente está fazendo para ter resultado. Não adianta a gente estar dentro do escritório olhando o Instagram, viajando na maionese, que tu não vai virar, tu vai perder teu tempo, todo mundo vai perder tempo, inclusive o escritório, né? Então, a minha dica que eu dou assim, para quem está começando é ter intensidade e foque no dia, né? Porque se não for assim, não vai virar. Não tem como. Sem intensidade, sem foco, não vai virar. Então, a gente já está numa profissão assim, tem que estar disposto a ter esses dois itens aí que eu comentei. Pô, muito Tu sabe massa. bem, né? Pare- Sei bem. Pô, e parece que eu tava falando antes, né, com o passado e agora com o futuro, porque à 1 da tarde eu fiz um episódio com um assessor e ele performou bem, então eu fiz uma entrevista para entender o que que ele fez para performar bem nesse mês de janeiro. Ele captou mais de 4 milhões. E aí ele tava falando justamente isso. Cara, antes eu não tinha rotina, eu tava no escritório que eu mal ligava, mal prospectava, e aí se eu recebia muitos nãos, eu já pensava, deixa assim, amanhã eu começo, amanhã eu tento de novo. E aí a gente se conheceu, eu dei algumas dicas, fiz uma indicação ali para ele, daí ele mudou de escritório, hoje ele está em um escritório melhor, que é um escritório empresa, como tu comentou ali atrás, ele está performando bem melhor, sabe? Então é massa isso de ver que tudo se conversa, né? Tanto uma visão prática assim de um assessor mesmo, falando exatamente isso que tu acabou de falar, e tu como gestor que está diante de várias pessoas que estão em formação, trazendo que, pô, tem que fazer isso, é o feijão com arroz que vai dar certo. Até tu comentaste antes da questão de repasse, né? A pessoa que entra só por repasse, ela tem que se entender que ela é uma pessoa que é lobo solitário, ela vai se virar sozinha, porque o escritório não vai conseguir dar lead, não vai conseguir dar estrutura, não vai conseguir dar especialista, não vai conseguir dar praticamente nada, né? Vai dar o repasse em um lugar para trabalhar. Então, claro, se eu sou uma pessoa que gosta de estar trabalhando assim, não é errado, Uhum. né? Pensa numa cooperativa que tu está usando uma estrutura e ganhando repasse por isso. Beleza, agora, poxa, eu quero alavancar minha carreira, quero crescer, tem que ir para escritório empresa, né? E, claro, o repasse tem que ser justo, né, para todos, mas a conta tem que fechar tanto para o escritório quanto para o assessor, né? Massa. Pô, massa Então, demais. a gente aqui, a gente está tentando gamificar ao máximo, né? Então, poxa, tem uma meta X no mês, bateu, pum, ganha bônus. Poxa, bateu a meta anual, pô, partnership. Então, assim, a gente está trabalhando de uma forma que a gente consiga crescer mais rápido que a média do mercado, né? Então, por exemplo, a nossa meta como escritório é dobrar todo ano o número de assessores comerciais e, consequentemente, a custódia. Então, essa é a nossa meta. A gente está indo aí para o terceiro ano, estamos com 40 assessores comerciais e a nossa meta é terminar o ano com 80, né? Então, para isso, é feita toda uma esteira de formação e a gente tem que passar essas questões que tu falou como rotina para os assessores para eles conseguirem performar, né? Massa. Pô, show de E bola. parabéns aí pelo teu trabalho ali, eu acompanho o teu trabalho, realmente é muito bom, recomendo aí para quem está escutando, contratar o serviço aí da plataforma, que é muito boa e a gente utiliza aqui também, Massa. tá? Só para passar para o pessoal aí. Pô, e eu recomendo a Beinvest também, né? Já estive aí, já indiquei assessores e inclusive o Freitas, que é líder aí de operação não, né? De times, né? Líder Sim, de times. excelente indicação aí, por sinal. Massa demais. Eu vi que ele tava no chat aqui antes. Não sei se ele continua aqui na live. Não sei também. Mas, ó, legal. E, bom, queria te perguntar assim, como que tu se sente hoje sendo líder de operação, formando novos assessores, também acho que transformando a vida dessa galera aí que tá na assessoria, tá cartando, tá fazendo receita, qual que é o sentimento de poder ajudar a galera a triunfar no mercado financeiro? Pô, é muito bom, né? A gente vê pessoas aí que iniciaram há um ano atrás, ganhando entre 20 a 30 mil reais por mês hoje, e estarem podendo realizar os sonhos, né? Desde viajar, desde trocar de carro. Para mim é isso que importa, né? Se a gente está conseguindo entregar isso é porque a gente está no caminho certo, né? Então quem quiser ir para esse caminho, quiser seguir o nosso modelo, a gente já viu que dá certo e a gente quer maximizar esse modelo, aumentar,
né? E melhorando, claro que diariamente a gente vai corrigindo erros, a gente vai melhorando, a gente vai errar, né? Mas basicamente isso que me dá prazer, assim, ver a galera prosperando, né? Financeiramente e, consequentemente, melhorando a vida, né? Como um todo. Legal. Então, E, bom, quem tiver interesse então em fazer parte do time da Vinvest, acho que para deixar bem claro aqui, são filiais em Porto Alegre, onde mais? Caxias do Sul, Florianópolis e Brasília também a gente tem uma operação lá. Caraca, Brasília também, essa eu não conhecia, essa é novidade. Essa aí uns parceiros novos aí, um pouco mais old school, né? Não é a questão de formação, mas são parceiros robustos aí que nós temos em Brasília. Pô, que bacana. E para fazer parte, quem tiver interesse, como que faz? Pode mandar pro currículo rh@binvest.com.br ou chamar no próprio Instagram que a gente entra em contato aí, o RH faz a trilha aí. O meio de campo. É, exatamente. Show de bola. Eu acho que a gente conseguiu conhecer bastante aí a tua história, conhecer a história da Binvest. Também comentou ali dos diferenciais de estar em uma bandeira forte como a XP. E também deu uma dica, eu ia te perguntar antes, uma dica para quem está começando, mas tu comentou lá de ter intensidade, focar, ter rotina. E da minha parte é isso, assim. Tu quer trazer mais alguma coisa, alguma boa prática que tu viu aí que o pessoal fez, ou trazer mais alguma dica para a galera? Olha, o que eu posso trazer de dica assim é que o assessor de investimentos ele é empreendedor, né? Então, tu tá trabalhando para ti mesmo. Então, se tu tiver intensidade, mas não tiver qualidade, não vai funcionar. Então, tem que focar em estar fazendo aperfeiçoamento, né? Inclusive, a tua plataforma ela possibilita isso de uma forma mais ágil e concentrada e ela tem um preço bem acessível. Então, eu acho que seria bom, é um atalho, né? Tá participando, até porque tu já foi um assessor de muito sucesso, né? E basicamente é isso, buscar, depois de ter esse conhecimento e intensidade, um escritório formador aí para estar trabalhando, porque é isso que vai fazer crescer mais rápido na profissão. E é Massa demais. isso. Boa. Poxa, Boa. então. E quantos milhões de carteira a Binvest está agora? A gente está com 800 milhões de carteira hoje. Boa, 800 bastante dinheiro milhões. aí. Galera, Exatamente. galera de qualidade, né? Bastante assessor. Última vez que a gente conversou, acho que eram 700 milhões. Então, captaram mais 100. Isso. Caramba. Na verdade, a gente captou mais, né? Teve saída de 2 sócios, e aí a gente, se não teria batido o bi já, mas foi bom porque mudou a cultura do escritório positivamente aqui. Então, Legal. há alguns passos para trás para dar vários para frente, né? É isso aí. Não, tô acompanhando todos os dias É. nos stories, principalmente o Freitas lá, tocando terror, trazendo energia pra cima. É muito Ba- massa, muito gratificante Batendo ver. na mesa. Batendo na mesa, fazendo polichinelo. O que dá, tá fazendo. Não adianta, né? Ele sai É, do exército, mas o exército não sai dele. é verdade. Então Pô, tá, legal. mestre. Muito obrigado aí pelo teu convite e vamos falando aí. Massa Fazer um próximo mais para demais. frente. Bora fazer mais uma live quando a Bi chegar em 10 bilhões. Boa. Vamos fazer antes também, né? Pô, Calma. nossa, quem sabe vamos arrebentar aí e chegar logo nesses bilhões Boa. aí. Com Legal. certeza. Maravilha. Valeu. Então, Um valeu, um abraço. abraço. Até Até mais. mais. E Valeu.